Vamos lá, continuando a segurança operacional. 7.1.1.1, tá aí. Nas instalações industriais de classe 1 e 2, com unidades de processo, os procedimentos referidos no item 20.7.1, que é o que a gente acabou de ler, devem possuir instruções claras para o desenvolvimento de atividades em cada uma dessas seguintes fases: pré-operação, operação normal, operação temporária, operação em emergência, parada normal, parada de emergência, operação pós-emergência. Vamos ler de novo isso daí. Olha aí, a gente acabou de falar dos procedimentos aí, tá? Então, ó, nas instalações de classe 2 e 3, com unidade de processo, tá? Os procedimentos que a gente acabou de falar aí, abrir essa válvula, fechar aquela válvula, tem que ter um procedimento de como vou abrir essa válvula, fechar aquela válvula. Então, esses procedimentos, referidos no item 7.1, devem possuir instruções claras para o desenvolvimento das atividades. Então, eu tenho que ter uma instrução clara como eu vou desenvolver a minha atividade em cada uma dessas seguintes fases. Pré-operação, antes de eu startar lá minha máquina, pré-operação, o que eu vou fazer? Tá? Eu tenho que ter uma instrução lá, tá? Olha, antes de você ligar a máquina, você tem que ir lá ou dar uma olhada dentro da máquina, está tudo ok, perfeito. Operação normal, ela ligou, ela trabalha 3, 4 horas, então eu vou ficar ali monitorando a máquina, tá? Operação temporária, tá? Olha, geralmente ela vai ter, tem algum determinado tempo, ela vai ter uma operação temporária, ela vai ficar lá, a gente vai trabalhar com ela durante a semana inteira, gerou o produto, tá? Nessa operação, volta aqui para mim, vamos lá, tá? Senão aí vocês ficam meio perdidos, ficam olhando o WhatsApp, ficam olhando, né, coisa no YouTube, e aí não presta atenção aqui. Então, ó, na minha operação normal e operação temporária, qual a diferença? Operação normal, tá? Ó, de segunda a terça, a quarta-feira, né, eu faço aí o batimento de determinado produto que eu vou utilizar, deixo descansar 2, 3 dias que eu vou utilizar a semana que vem. Tá, perfeito. Ok. Essa é a minha operação normal. E a operação temporária? Olha, é o seguinte, aumentou a produção, então ao invés de ser de segunda a quarta, vai de segunda a sexta. Mas daqui uma semana a gente volta ao normal. Opa, já mudou. Operação de emergência. O que é a operação de emergência, tá? Caso aconteça alguma coisa de emergência, como que eu vou trabalhar com essa máquina? Como que eu vou parar essa máquina? Tá? O que eu tenho que fazer caso aconteça algum acidente? Um exemplo, dependendo de uma centrífuga, eu trabalho numa centrífuga, tá rodando não sei quantos 1000 RPM por minuto. Aconteceu um acidente, como que eu paro essa máquina? Eu posso pular e desligar? Cara, regaça tudo, não posso. Então, numa parada de emergência, numa operação de emergência, como que eu faço isso? Tá? Nós temos os outros itens aí, tá? Parada normal, simples. Eu só vou lá, desligar o botão aqui, ele vai diminuindo a velocidade, vou desligar o outro, vai diminuindo, beleza. Minha parada de emergência que eu acabei de falar, tá? E operação pós-emergência. Parou tudo, pós-emergência. O que eu tenho que fazer? Nada, só vai lá e liga o botão. Tá, beleza, então eu vou pôr lá, que eu só vou lá ligar o botão. Ah não, cara, pós-parada de emergência, pode chamar mais 2, mais 3, vão ter que fazer isso, vai ter manutenção, vai ter que virar, tirar a máquina daí, enfim, tá? Tudo isso tem que estar descrito numa instrução técnica, bem clara, bem redigida, tá? Né? Atividade passo a passo, como que eu vou fazer. Vamos ver o próximo, continuando no segurança operacional. Os procedimentos operacionais, que a gente acabou de falar, esses procedimentos, referido no item 20.7.1, devem ser revisados e atualizados no máximo trienalmente para as instalações de classe 1 e 2 e quinquenalmente para a instalação de classe 3 ou em uma das seguintes situações. Então, continuando aqui. Esses procedimentos operacionais, tá, que falam no item 7.1, tá, devem ser revisados e atualizados no máximo trienalmente. Então, a cada 3 anos, esses procedimentos, tá,
a cada 3 anos, esses procedimentos têm que ser revisados para a classe 1 e 2, tá? E quinquenalmente, a cada 5 anos, para as instalações de classe 3, ou em uma das seguintes situações. Quando eu não vou fazer 3 anos para a classe 1 e 2 e quando eu não vou fazer 5 anos para a classe 3. Vamos dar uma olhada aí. Quando recomendações decorrentes do sistema de gestão de segurança, assim for necessário. Recomendações decorrentes da minha análise de risco. Então, eu faço minha análise de risco e vejo que eu tenho que refazer algumas coisas. Modificações ou ampliações das instalações. Recomendações decorrentes de análise de acidentes ou incidentes nos trabalhos relacionados com inflamáveis e líquidos combustíveis. Solicitação da CIPA ou SESMIT. Vamos lá, estão aqui comigo, tá? Então, a cada 3 anos eu tenho que fazer atualizações desses meus procedimentos, né? Classe 1, classe 2. Como que eu vou fazer isso? Simples. Daqui 3 anos eu coloco uma data. Então, ponho lá, vamos por aí. Nós fizemos o primeiro procedimento, dia 20 de 2 de 2020. Tá? 22 de 2020. 2000, desculpa. Vamos lá, perdão, eu confundi as datas aqui. Vamos lá, vamos pegar em 2000, tá? Por isso que eu estou conseguindo aqui dar o exemplo. Então, vamos supor, dia 20 de 2 de 2000. 20 de 2 de 2000. Fiz o meu primeiro procedimento. Passaram-se 3 anos. 20 de 2 de 2003. Passaram-se 3 anos. Vou lá revisar meus procedimentos. E aí, aconteceu alguma coisa? Não. Mudou meu sistema? Não. Mudou algum procedimento? Não. Teve algum acidente que é importante a gente se lembrar e ver que isso que a gente pode mudar aqui para melhorar o procedimento? Também não. Tá tudo igualzinho, normal? Em 3 anos não mudou nada? Não mudou nada, tá? Não teve nenhum evento significativo assim que a gente possa ter que alterar esse documento? Não. Só altero a data e vida que segue. Para a instalação classe 5, foi 20 também, dia 20 do 3, né? Vamos supor, 20 do 3 de 2020, de 2000. Passaram-se 5 anos, né? Então, 20 do 3 de 2005. Então, eu quero utilizar o 2000, né, que é mais fácil a gente aí guardar. Então 20 do 5 de 2005, passaram-se 5 anos. Mesma coisa, pega lá, procedimento, está aqui, mudou alguma coisa? Não. Teve alteração de alguma coisa? Não. Teve algum evento significativo que faça a gente mudar? Também não. Não teve nada. Então, mudou a data, vida que segue. Perfeito, tá? Mas eu tenho que fazer essa análise, importante. Bom, nesse período de 3 anos, já no meu minha segunda atualização dos meus procedimentos operacionais, tá? Nessa minha segunda vez que mudou meus procedimentos operacionais, o que acontece? Seja de 3 anos ou 5 anos, a gente está lá, fez 1 ano que a gente fez essa alteração. Olha, houve uma recomendação significativa de gestão de mudança. Então, eu tenho uma equipe formada por multiprofissionais, tá? Multiprofissionais, que essa equipe sugere recomendações no sistema de gestão, né, de produção. Opa, isso aí vai afetar meu procedimento? Vai. Pô, mudou válvula aqui, a outra válvula que estava aqui foi para baixo, que não sei o que. Tá. Opa, então vamos lá. Pega aquele procedimento que a gente fez revisão mais 1 ano atrás e vamos fazer a atualização dele, tá? Recomendações decorrentes de análise de risco. Passou-se 1 ano. Vamos fazer uma análise de risco aqui do nosso processo. Foi lá, começou a fazer análise de... cara... Olha isso aqui, tá um perigo, hein? Caramba! Você viu a forma que ele está utilizando aqui a abertura da válvula? Aqui ele não precisava ter utilizado um macacão? Precisa. Aqui ele não precisa usar um protetor facial? A gente não colocou lá, tá vendo? Opa! Pega o procedimento operacional lá. Então vai ter que utilizar tal EPI, tal luva. A luva que ele está utilizando, cara,
tem uma melhor que saiu agora no mercado, 10 vezes melhor que essa. Tira essa luva, vamos pôr essa melhor. Muda o procedimento operacional que a gente revisou faz um ano atrás. Então, mudou lá, não vai ser a luva tal, vai ser a outra luva que chegou agora no mercado. Entendeu? Então, dentro da minha análise de risco, eu vou fazer isso e vi que tem essa possibilidade. Mudou significativamente toda a minha estrutura. O local onde eu trabalhava mudou completamente. Opa, se mudou totalmente, muda o procedimento também, tá? Aconteceu alguns acidentes, incidentes significativos, tá? Uma pessoa se queimou, né? A outra quase se queimou, né? Então teve uma lesão leve. Por que isso aconteceu? Olha, porque os caras estão fazendo dessa forma. Está errado, muda o procedimento operacional. Ou as inspeções do SESMIT, que é a área de segurança do trabalho, ou da CIPA, eles vão verificar que nas suas inspeções tem algumas coisas que podem levar a um acidente. Se pode levar a um acidente, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mudança também do procedimento operacional, né? Beleza aqui? Vamos lá dar continuidade aí na segurança operacional. Item 20.7.3. Nas operações de transferência de inflamáveis, enchimentos de recipientes ou de tanques devem ser adotados procedimentos para eliminar ou minimizar a emissão de vasos e vapores, gases inflamáveis, controlar a geração e acúmulo de descargas de eletricidade estática. Chico, eu já vi isso daí, está repetido. Não, não está repetido. Lá era no 20.5, aqui é no 20.7, tá? Lá a gente estava falando dos estudos, do projeto, antes de eu colocar o primeiro tijolo. Aqui eu estou falando já na minha operação, no meu dia a dia, trabalhando com o produto, tá bom? Vamos ver o próximo aí. No processo de transferência de inflamáveis e líquidos combustíveis, deve-se implementar medidas de controle operacional e de engenharia das emissões fugitivas emanadas durante a carga e descargas de tanques fixos ou de veículos transportadores, para eliminação ou minimização dessas emissões. Então, no meu processo de transferências de inflamáveis e líquidos combustíveis, deve ser implementadas medidas de controle operacional e de engenharia para as emissões fugitivas. Vamos lá, aqui comigo, tá? Então, o que eu tenho que ter? Na hora de eu carregar meu caminhão, na hora de eu carregar meu tanque, para um caminhão-tanque lá. Vocês já viram fazer o carregamento? Não, né? Não sei, né? Não sei no que você trabalha. Então, você trabalha na fase, lá no posto de abastecimento, né? Onde que abastece caminhão-tanque. Então, para quem nunca viu, eu tenho um caminhão-tanque, desce um duto, né? Mais ou menos dessa grossura, assim, né? Desse diâmetro, melhor dizendo, né? Tecnicamente. Mais ou menos desse diâmetro, e vem em cima pelo caminhão-tanque, naquela escotilha, naquela boca em cima, né, do caminhão-tanque, enchendo. Você vê o álcool, se for álcool, né, saindo, né, saindo desse duto e entrando dentro do caminhão. Então, no processo de transferência de líquido, exemplo como aí do caminhão-tanque, o que eu tenho para um processo de engenharia? O que eu tenho para eliminar ou minimizar a emissão desses vapores, tá? Que vai aquecer e vai aquecer não, né? No abastecimento, esses vapores vão sair, tá? Então, o que eu tenho no meu processo? Quais as medidas de controle operacional que eu tenho para eliminar, né, esses gases na hora que eu estou fazendo esses abastecimentos, tanto nos caminhões-tanques ou como na transferência ou aí nos tanques de armazenamento, tá? Vamos lá, continuando aí em segurança operacional. Na operação com inflamáveis e líquidos combustíveis, em instalação de processos contínuos, tá? De produção e de classe 3, o empregador deve dimensionar o efetivo de trabalhadores suficientes para a realização das tarefas operacionais com segurança, tá? O critério de parâmetros adotados para dimensionamento do efetivo de trabalhadores deve estar documentado. Olha aqui, olha uma coisa que a norma traz aqui. O que é isso, Chico? Tá?
Aqui comigo, vamos lá. O que é isso, Chico? Tá? A norma fala o seguinte, onde é que eu tiver processo produtivo contínuo, por exemplo, fabricação de álcool. Fabricação de álcool são lá 10 meses, até menos, né? Mas 8 meses, 9 meses, vai depender da usina. Às vezes consegue até 10 meses lá, produzindo álcool. Para 24 horas sem parar, sábado, domingo, feriado, faça chuva, faça sol, pode gear, enfim. Né? Enquanto eu não tenho uma parada de manutenção, 24 horas produzindo. Ou se der algum problema, é claro, aí tem que parar. Mas, né, se possível, vai trabalhar 24 horas sem parar. Então, nesse tipo de processo contínuo de produção, a empresa ela tem que dimensionar seu efetivo de trabalhadores suficiente para a realização da tarefa. Não é uma coisa assim, ó, e através de estudos. Como assim, Chico? Eu não estou entendendo. Imagine só, isso aqui se fosse uma destilaria, que eu acredito que seja, né? Então, o que acontece? Quantas pessoas eu preciso para trabalhar aí? Aí vem encarregado de área, fala assim, faz 30 anos que eu trabalho com produção de álcool, que eu trabalho em destilaria. Você pode colocar aí 3 pessoas, 4 pessoas aí nessa destilaria, os caras dão conta. Ah, tá. Beleza. Então aí eu tenho que documentar isso. Eu tenho que documentar. E aí eu vou colocar lá. Então, no meu documento, então eu vou pôr lá, né? Já que eu tenho que documentar. O seu Zé, que trabalha há 30 anos em destilaria, disse que 4 pessoas, pelo porte da minha destilaria, 4 pessoas são suficientes para trabalhar por turno. Beleza. Né? Então, esse foi o critério que eu utilizei? Não, né? Não dá. Então, o que acontece? Eu tenho que demonstrar qual foi o critério que eu utilizei para dimensionar o número de efetivos que vão trabalhar dentro da minha empresa para a produção de inflamáveis e líquidos combustíveis. Né? São 5, são 10, são 3, tá? De onde você puxou esse número? Como você chegou a esse número, tá? Então, é claro, existe equipe de RH, de recursos humanos, de consultoria, que eles fazem isso. E aí, feito isso, eu tenho que documentar porque eu coloquei 5, porque eu coloquei 8, porque eu coloquei 10 ou porque eu coloquei 20, tá? E eu também não posso falar assim, quanto que eu acho que são 3 dá. Então vamos fazer o seguinte, põe 7, põe 10, porque aí se alguém encher o saco, tem gente até demais aí, não vou me encher o saco. Vou encher o saco sim. Porque quanto mais gente numa área dessa, maior a probabilidade de pessoas morrerem, concorda? Se eu tenho 10 e eu precisava de 5, tá? Então, conclusão, estou colocando 5 pessoas em risco sem necessidade. Né? Então vamos diminuir, em vez de pôr 5, põe 3, pronto, vai ser menos pessoas com probabilidade de morrer, com risco, com risco. Mas você colocou 3, quem garante que essas 3 são suficientes para dar conta do trabalho? E aí ele vai ter um excesso de trabalho, um sobrecargo de trabalho, e aí vai deixar de fazer coisas desejáveis, e aí eu posso ter um acidente. E aí, dependendo do acidente, pode ser catastrófico, pode pegar toda a unidade. Entendeu? Então, por isso que ela vem trazer isso. Tá? Que eu tenho que dimensionar meu efetivo de trabalho, de trabalhadores, tá? Da produção. E aí, qual foi o meio, qual foi o critério, o parâmetro que eu utilizei para determinar que vai ser 1, que vai ser 5, que vai ser 10 ou que vai ser 20. Entendeu? Tá? A norma traz isso daí. Vamos lá. Próximo. 20.12. Já saímos agora da 20.7 e vamos para 20.12. Prevenção e controle de vazamentos e derramamentos de incêndios, explosões e emissões fugitivas. Tá? O empregador deve elaborar plano que contemple a prevenção e controle de vazamento, derramamento, incêndio, explosão e, nos locais sujeitos a atividades de trabalhadores, a identificação das fontes de suas emissões fugitivas. Tá? Então, o empregador deve elaborar um plano que contemple a prevenção de controle de vazamento e derramamento de incêndio e explosão. Vamos lá, aqui comigo. Tá? Então,
O empregador, a empresa, ela tem que ter um plano, tá? Que aí contemple a manutenção. O que eu vou fazer para evitar vazamento? O que eu vou fazer para evitar derramamento, né? Ou até mesmo incêndio e explosões. E caso isso aconteça, houve um vazamento, houve um derramamento, onde que vai se dar isso e como que eu vou conter isso daí, tá? Tem mais essa daí, nós vamos ver daqui a pouco aí, tá? Olha a outra situação aí, ó. Vamos ver o próximo slide. O plano deve contemplar todos os meios e ações necessárias para minimizar os riscos de ocorrência de vazamento, derramamento, incêndio e explosão, bem como reduzir suas consequências em caso de falha do sistema de prevenção de controle, tá? Então esse plano deve contemplar todos os meios de ações necessários para minimizar esses riscos, tá? Próximo. Para emissões fugitivas, após a identificação das fontes dos locais e sujeitos de atividades dos trabalhadores, o plano deve incluir ações para minimizar a minimização dos riscos e de acordo com a viabilidade técnica, tá? Praticamente tudo que a gente falou aí, ó. O plano deve ser revisado, de novo, por recomendações das inspeções de segurança ou de análise de risco, quando ocorrerem modificações significativas nas instalações, quando da ocorrência de vazamento, derramamento, incêndios e as explosões. Aqui comigo. Quando esse plano eu vou revisá-lo? Quando eu vou revisar esse plano, tá? Sempre. Quando que eu vou revisar? Tá? Sempre quando eu tiver as minhas inspeções, tá? Observou que eu tô tendo esses vazamentos, né? Que eu estou tendo esses derramamentos. Então, eu faço as minhas inspeções aí, seja elas as minhas inspeções periódicas, e estou vendo que constantemente eu estou achando aí vazamentos, eu estou vendo derramamento, né? Então aí eu vou ter que revisar meu plano, tá? Quando eu criei modificações significativas das minhas instalações, né? Então, nas minhas instalações, eu fiz modificações significativas, tá? Então aí, esse meu plano de derramamento e vazamento, eu tenho que fazer uma nova revisão, tá? Ou quando ocorreu vazamento e derramamento com incêndio e explosão, tá? Então houve vazamento e além de ter houve vazamento, ocorreu uma fonte de ignição e essa fonte de ignição, tá? Ocorreu um incêndio, ocasionou um incêndio e uma explosão, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui. O sistema de prevenção e controle devem ser adequados aos perigos e riscos dos inflamáveis e líquidos combustíveis. Os tanques de armazenamento que armazenam líquidos inflamáveis e combustíveis devem possuir sistema de contenção de vazamento ou derramamento, dimensionados e construídos de acordo com as normas técnicas nacionais. Aqui comigo, tá? Então, o meu sistema de prevenção de controle deve ser adequado ao perigo e risco, é claro, isso é fato. Nós vamos ver um pouco sobre perigo e risco aí, que é onde eu vou fazer minhas análises de risco. Entendeu? Nós vamos ver um pouco aí. Talvez vocês vão ter que até fazer uma parte prática, vocês vão ter que fazer aí, sozinhos aí, fazer esse levantamento, tá? Essa parte prática aí, vocês vão fazer uma análise de risco aí na parte prática, tá? Vamos passar aí para vocês aí, inflamáveis líquidos combustíveis. Então, e os meus tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis e de líquidos inflamáveis e combustíveis tem que ter dique de contenção, tá? Nem só meus líquidos, nem só os inflamáveis e combustíveis, os líquidos inflamáveis e combustíveis, mas também todo produto químico, né? Um produto químico corrosivo, né? Um produto ácido, tá? Tudo que é líquido produto químico em líquido, eu tenho que ter um dique de contenção, tá? Isso aí já é norma praticamente em todo o Brasil, tá? Olha aí, ó, vamos ver o próximo aí. No caso de bacias de contenção, é vedado o armazenamento de materiais, recipientes e similares ao seu interior, exceto nas atividades de manutenção e inspeção. Perfeito. Olha aí, ó, eu tenho esses tanquezinhos aí, né? Isso aqui é um dique de contenção.
né? Chico, o que é a dica de contenção? É isso daqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, tá? Olha aqui. Então, caso aconteça desse produto vazar, o que vai acontecer? Ele vai parar aqui, né? Quem que coloca essas coisas aí dentro, Chico? Empilhadeira, né? Ele vem aí e aqui, né? Esse foi eu que tirei essa foto. Se eu não me engano, ele tem um sistema aqui atrás de tubulação que leva para onde tem que ir. Se tiver um vazamento disso daqui, se tiver uma ruptura, né, alguma coisa, ele vai cair e vai ficar aqui, ó, nessa área como contenção do produto. Só que, o que a norma fala? Essas bacias, esses diques de contenção, tá? É vedado o armazenamento de materiais, recipientes similares em seu interior, tá? Então, é vedado eu colocar aqui, jogar papel, jogar entulho e tudo mais, porque o propósito dele não é esse, tá? E a norma tinha que ter posto aqui, ó, né? E até eu podia ter posto, que os registros dos diques de contenção têm que ficar fechados. O que adianta eu ter um dique de contenção? Eu canso de ver isso daí. Manda aqui para mim. Eu canso de ver isso daí. Chego lá na empresa, olho o dique de contenção como está aquele ali, ó, que a gente viu. E aí eu vejo a torneirinha tá aberta. Aí eu chego para os caras e falo, mas por que tá aberto? Ah, é por causa de água, acumula água aí por causa da dengue. Ai, que ótimo, parabéns. Isso aí, se estourar essa tubulação aí, né? Ou se estourar essa bombona e esse produto químico vazar, né? Ah, mas isso nunca aconteceu. Isso daí é para encheção de saco. Só que os auditor vem aqui, Ministério do Trabalho vem aqui, fiscalização do meio ambiente vem aqui e fica enchendo o saco para a gente fazer isso, tá? Então, né? Não vai acontecer nada. Será que não vai? Né? Então imaginem só essa imagem, volta a imagem aí, ó, né? Quem garante, você me garante 100% que o operador de empilhadeira na hora de colocar isso aí vai colocar certinho e não existe a possibilidade desse troço cair aí de dentro? Né? Conclusão, pode acontecer, né? Então, enfim, meu dique de contenção, que está aí que vocês estão vendo, essa bacia, né? E essa muretinha aí dentro. Qual o objetivo dele? Caso haja vazamento do produto, o produto fica aqui dentro. Então, como esse é o objetivo, eu não posso ter nada aqui dentro, tá? E aqui a minha torneirinha, tá? Meu registro, onde eu vou fazer o esgotamento do meu dique de contenção, sempre tem que estar fechado, sempre tem que estar fechado. Se encheu de água, vou lá e esgoto a água e depois fecho ele novamente, tá? Beleza aqui? Volta aqui para mim, vamos lá. Então, isso daí são alguns estudos, alguns pontos da norma que eu acho interessante que tem que ter aí para a gente ter feito o estudo. Beleza?